Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Oi pessoal, esse é o episódio 124 aqui do Abananados. Meu nome é Manuel Negromonte e hoje nesse episódio eu vou trazer para vocês um advogado com mais de 40 anos de profissão, criminalista e que é muito conhecido aqui na região porque ele já participou de vários casos polêmicos por aqui. O Dr. Marcos Alânio. Seja bem-vindo, Dr. Marcos, ao Abananados. Eu que agradeço o convite carinhosamente feito e me disponibilizo numa conversa muito transparente, muito aconchegada, para que nós possamos contemplar a prestigiada audiência de vocês. Maravilha. Doutor Marcos, primeiro eu quero entender, o senhor é natural de Solânia, de Bananeiras, de onde é que o senhor é? Eu sou filho de serraria. Meu pai, à época que eu nasci, meu pai era delegado de polícia em serraria. Filho de, eu vou dizer, de uma forma que as pessoas que nos escutam, nos veem, nos assistem, que elas saibam. Meu pai era o Coronel Vaz e minha mãe, apesar de ser conhecida por Tereza, o nome dela era Raimunda Martins Vaz. Então sou de serraria, do ano de 61. Eita, trajetória longa, né? E como é que o senhor escolheu essa área criminal, né? Já que a advocacia ela abraça várias áreas, mas como é que o senhor se identificou com essa área? Se você me permite, antes de falar sobre a minha devoção à advocacia criminal e a minha dedicação a esse sacerdócio, eu preciso dizer a você, Sim. dizendo a você, direi aos que nos assistem, que eu não tinha vocação nenhuma para ser advogado. Eita. E surgiu de uma necessidade. Meu pai, como eu falei, era militar. E meu pai, ele, quando reformado no ano de 69, meu pai começou a rabular. Ele era rábula. E O que seria rábula? como eu não acredito em coincidência, mas veja que coisa. O rábula era quem não tinha formação acadêmica, nem graduação em direito e menos ainda inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, mas que tinham razoável conhecimento do direito e exerciam precariamente a advocacia. Essa rua, Antônio Vaz de Oliveira, era um outro rábula de Solânia. Foi rábula também. Meu pai tinha o mesmo patronímico, o mesmo nome, Vaz, mas não eram parentes. Meu pai, quando um determinado dia, já na década de 70 e um pouco antes da década de 80, meu pai chega em casa, houve uma reformulação legislativa que impedia as pessoas que não eram inscritas nos quadros da ordem de advogar. E meu pai chegou para minha mãe e disse, ele chamava minha mãe de minha velha. Disse, minha velha, aperta o cinto, que a partir de agora as coisas vão ficar difíceis em casa, até para provimento da nossa mesa.
E eu olhei para meu pai e disse: meu pai, o senhor vai ser advogado. Como? Eu digo: o senhor vai ser advogado em mim. E daí eu despertei para o direito, tive que estudar. E quando fui receber a minha carteirinha de advogado, meu pai estava comigo, e eu pedi ao presidente da ordem, na época, o professor Vital Rego, para quebrar o protocolo solene, para que eu, recebendo a minha carteira, eu realmente entregasse a quem merecia recebê-la, que era meu pai. Então, daí eu fui estagiar com o professor Vital do Rego. E ele me levou à inspiração da advocacia criminal, despertou em mim, mas eu já assistia meu pai fazendo júri. E meu primeiro júri em Solânia eu fiz na companhia de meu pai. Por emoção, né? Puramente, puramente. Como foi exercer a profissão da advocacia lá nos anos 80? Que eu acho que deve ter uma diferença para a atualidade, né? Há uma diferença, mas existia à época uma advocacia mais romântica. Uma advocacia onde nós tínhamos que verdadeiramente estudar para nos preparar para o exercício da nossa profissão e enfrentávamos dificuldades enormes. Obviamente que havia, à época, o trato da escrivania, do cartório, que eram todos processos físicos, e nós tínhamos uma receptividade enorme, nós tínhamos uma compreensão muito grande. Eu também tive uma época de rábula, e encontrei num juiz da comarca de Pilões, doutor Adênio de Almeida Leite. Ele me nomeava para os processos para que eu fizesse defesa das pessoas hipossuficientes que não podiam pagar advogado. Era uma advocacia diferente da advocacia de hoje pelas facilidades que se apresentam. Era uma advocacia, como falei, romântica. Era uma advocacia devotada. A advocacia que se fazia sem o olhar dirigido ao resultado de honorários, recebimento de honorários, volume de honorários. Nós não tínhamos a preocupação com divulgar o trabalho do advogado, porque o trabalho do advogado ele é sacerdócio e não negócio. Há uma diferença nas oportunizações do próprio estudo. Ora, meu pai, à época, pela dificuldade de dinheiro, meu pai não podia comprar livros. Nós não tínhamos as facilidades de hoje. Então, para estudar. Meu pai pedia emprestado a um desembargador, Miguel Levino de Oliveira Ramos. Meu pai pedia livros emprestados ao desembargador e aí, pasme, meu pai copiava esses livros à mão e depois numa maquinazinha Olivetti que ele tinha. Aí você imagina a responsabilidade e o respeito e a gratidão que eu tenho a essa memória santa. Sem dúvida. Até porque, da parte dele, fazer a cópia de um livro manualmente. Manualmente. E provavelmente ele absorvia todo o conteúdo, né? Absorvia. Meu pai foi uma das pessoas, inclusive eu vi isso há 30 dias, do desembargador no Tribunal da Paraíba, dizendo que foi meu pai, talvez, um dos maiores advogados com conhecimento de processo que ele conheceu. Porque meu pai, realmente, ele tinha um trato, inicialmente, como presidente de inquéritos e, posteriormente, estudando para o exercício precário de uma advocacia de rábula. Mas hoje eu vejo uma advocacia muito
eu não sei se o termo está corretamente empregado e peço perdão se não estou tendo a fidelidade naquilo que penso. Mas a advocacia empresarial não é advocacia destinada a empresários. Não. É transformar o seu escritório de advocacia numa empresa rentável. Numa empresa onde você, muitas vezes, se despe da condição de prestador de relevante serviço público para vender serviços que muitas vezes você não pode entregar. E falta a humildade de reconhecer que a advocacia é muito séria. A advocacia, ela deve estar reservada para as pessoas que são efetivamente vocacionadas para exercê-la. Não pode se olhar para a advocacia como a profissão que você tem para se estabilizar financeiramente e construir fortunas e castelos e promover-se através do exercício da advocacia. Nesse período inicial que o senhor, né, recém-formado, teve algum caso daquela época que marcou essa trajetória inicial? Teve. Eu tive no início da minha advocacia, aí já depois de graduado em direito, depois de inscrito, porque eu fui rábula, fui inscrito nos quadros de estagiários da ordem, eu fui estagiário inscrito na ordem, tive um número, e depois inscrito como advogado. É a chamada inscrição originária. E logo após a minha inscrição, eu fui convocado para uma defesa pela vinculação de meu pai como militar e pelo contato e o respeito que eu tenho à polícia de farda. Eu sou muito grato à Polícia Militar do Estado da Paraíba pela provisão de minha mesa, pela provisão do meu estudo e o respeito que tenho a homens verticais que integram os quadros da Polícia Militar do meu estado. E fui convidado para uma defesa em Guarabira muito complexa. Uma delas, eu fui convocado pelo coronel que comandava para fazer a defesa de um policial que estava sendo acusado de um duplo homicídio na comarca de Alagoa Grande. Júri de muita repercussão, porque uma das vítimas era de uma família muito tradicional à época, e o outro era fornecedor, um dos maiores fornecedores de cana de açúcar para a usina de Alagoa Grande. E fiz essa defesa, inclusive, com honorários simbólicos. Depois fui fazer a defesa de o que chamavam, intitularam de Esquadrão da Morte, Grupo de Extermínio da Polícia Militar em Guarabira. E foi falar no início da minha atividade profissional. Eu ainda muito verde como advogado e com pouca experiência. E deve ter sido uma surpresa, principalmente um advogado recém-formado receber um caso desse, porque o Esquadrão da Morte foi e ainda é muito comentado. Eu acho que, pelo que eu li nas matérias que eu fui acompanhar, pela Comissão da Verdade, se não me engano, ainda tem muita coisa ainda para ser desenrolada, né? E como é que o senhor recebeu, digo, emocionalmente falando, e também como uma pessoa ligada ao direito, como é que o senhor recebeu essa notícia sobre o Esquadrão da Morte na época? Olhe, existiam crimes que eram praticados, crimes que eu me refiro, crimes de homicídio, que eram praticados contra vítimas determinadas, marginalizados sociais, postos à margem
hipocritamente da sociedade e rotulados como bandidos. Então eram pessoas, entre aspas, vistas como nocivas à realidade social. Pequenos furtos, algumas questões nesse sentido e nessa direção. E houve uma evolução de que começou a surgir aparecimento de corpos de vítimas. Essas pessoas que eram tidos como bandidos eram encontrados mortos. E veio um volume com dezenas de pessoas que haviam sido assassinadas. Aí veja, inicialmente a sociedade aplaudia. Há uma hipocrisia muito grande na desinformação. O que inicialmente parecia saudável porque se fazia uma asepsia social, limpar a sociedade de pessoas que eram nocivas, não se imaginava que se deveria ter investigado, responsabilidade e punido. Era uma sentença de morte. O que houve foi uma condução de investigação muito precipitada, uma condução de investigação de absoluta precariedade, onde os fatos não foram verdadeiramente apurados. Até porque a fonte inspiradora para a investigação foi a quebra de um segredo de confissão que uma das pessoas fez a um padre da paróquia de Guarabira. Então começou a partir daí, né? A partir daí. Mas não existia prova de quantos participaram, de quantos participavam, de quem emanava as ordens, de quem executava, o que a gente chama em direito penal de individualização das condutas. Porque uma organização criminosa, ela difere de uma organização civil lícita pela finalidade, pelo objeto. A organização é a Mas mesma. a organização tem que existir distribuição de tarefas, lideranças. No caso, tem que ter quem executa, quem aponta, quem prepara, quem contrata. E nada disso foi investigado. Por quê? Porque a pressa em dar uma resposta à sociedade que gritou, no início aplaudiu, depois gritou, era necessário se dar uma resposta a essa sociedade. E aí, precipitadamente se elegeu pessoas, motivações, autorias materiais, executores, autoria intelectual, quem comandava e quem ordenava. Isso foi uma responsabilidade. Foram assertivos a... Não. Foram algumas exageradas, outras injustas, porque aí você não pode dizer, em um determinado tempo, 12 meses, todas as pessoas que foram vítimas de homicídio foram executadas pelo grupo. Entendi. Havia necessidade de se individualizar as investigações. Se há conexão, tudo bem. Se há uma relação, inclusive, há instrumentos do próprio processo penal para unificar processos. Mas, no caso, foi que se generalizou e disse: todos os crimes ocorridos em determinado tempo contra vítimas com aquelas características eram atribuídas as mortes ao grupo de extermínio, que talvez alguém tenha ficado fora e talvez alguém tenha sido chamado à responsabilidade sem ter culpa, sem ter participação, sem ter auxílio e sem ter nada feito na execução daquelas mortes. Entendi. Então há uma chance
de grupos, vamos dizer, não sei se haviam grupos rivais, né? Ou até grupos isolados que nada tem a ver com Guarabira, cometer assassinatos na região e imputar responsabilidade ao grupo que estava sendo investigado. Não seria nem grupos rivais, até porque eu não acredito muito na existência desses grupos. Eram mortes que naturalmente existiam. Entendi. Existiam, até por motivação outras. Até num bar, por que não, né? Nos entendimentos simples ali. Dívidas. Hoje existe muito o que chamam de acerto de contas. Sim. Acerto de contas. Mas, na realidade, o que houve foi isso. Dirigiu-se uma investigação com uma finalidade. Contemplar uma expectativa legítima da sociedade que queria ver a apuração de fatos que realmente foram fatos graves. E aí nós tivemos aí a Comissão da Verdade, que fez algumas publicações, né? Naquela época eu já atuava como advogado, mas aí vem uma pergunta. Qual foi a leitura sobre esse processo do ponto de vista da escuta pública? Olha, a sociedade, e aí eu vou me referir a Guarabira, porque como é sede do batalhão em que alguns policiais, isoladamente, ali eram lotados, e a grande quantidade, o maior volume de execuções foram, ou de mortes, foram lá em Guarabira, a sociedade, inclusive a sociedade, era uma sociedade dividida. Tanto é que ocorreram absolvições. Determinado crime, uns eram condenados e outros absolvidos. Era uma forma da sociedade dizer, olha, vamos decotar os exageros da investigação e do processo. Alguns apoiavam, achavam que aquela eventual existência de grupo de extermínio era saudável, porque protegia a sociedade das pessoas que à sociedade causavam problemas. Outras, tantas não. Inclusive quem foi, assim, a grande fomentadora da responsabilização, da apuração, de gritar, de falar em nome da sociedade que não tinha voz, foi a Igreja Católica. Muito corajosamente, a Igreja Católica se expôs em defesa da vida, e começou a dizer, olha, ninguém tem o direito de matar. Se há alguém que pratica uma conduta, o Estado tem meios e mecanismos para punir, depois do estabelecimento de processo chamado devido processo legal. Mas havia essa divisão de opiniões. Alguns, poucos ou alguns tantos aplaudiam, outros repudiavam e comentavam da necessidade de se punir e, inclusive, punir drasticamente. Entendi. Porque o grande medo que eu tenho é da punição antecipada. A notícia, e eu defendo por formação, defendo desde minha vida acadêmica, defendo porque vi assim meu pai integrando à época partido do que se rotula de esquerda. E eu tenho um respeito e um conceito muito pessoal da liberdade de imprensa. No entanto, a desinformação ela causa um estrago e um prejuízo muito grande. Sem dúvida. Então, muitas vezes, o cidadão é julgado antecipadamente. Ele é tido por culpado. Há quem defenda, inclusive, prisões sem condenação, fora de qualquer critério. De quaisquer critérios. Prisão tem que estar
sendo excepcionalizada e não regra. Agora, você falou e eu me sinto na obrigação, inclusive na obrigação com a sua audiência, na obrigação com vocês e pela responsabilidade da advocacia e do advogado. Você falou na Comissão da Verdade, acredito que seja a Comissão Nacional da Verdade. Sim. Porque existem algumas comissões. Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade, ela é de 2011, a lei que instituiu, mas ela foi instalada em 2012 pela presidenta Dilma Rousseff. Qual foi o grande objetivo da criação e instalação da comissão? Acho que era foi investigar as graves violações dos direitos humanos. Porque nós tivemos um período muito tenebroso. Um período que só os desinformados desejam restabelecê-lo. Período. E havia uma necessidade, inclusive, de crimes que eram praticados, crimes ideologicamente de repressão a quem se manifestava contra um status, contra um Estado que perseguia jovens, perseguiam aquelas pessoas que se arvoravam na condição de pensar e discordar. Se apura a crime de tortura, homicídios, porque não há nada mais covarde. Há uma música de Zé Ramalho que diz que na tortura toda carne se trai. Não há nada mais covarde do que você algemar um cidadão para torturá-lo com o objetivo de intimidá-lo e de extorquir informações que, à época, atentavam contra o estado de coisa de uma ditadura miseravelmente imposta à sociedade brasileira. Acho que até lembro que na época da instalação da comissão, Dilma até comentou, né? Dilma foi vítima. O que ela passou, como era a necessidade que ela passava, os tipos de tortura, né? Até infelizmente alguém tentou fazer uma comparação chula com o que acontecia com a ditadura, e aí ela ficou revoltada, né? Qualquer pessoa que tentar comparar ao que ela passou e que a ditadura foi com tal situação, meio que ela chamou a pessoa de leviano, né? Porque a ideia da ditadura com ela, o que ela passou foi que ela entregasse os companheiros, né? E ela aguentou tudo e não entregou ninguém. Pelo menos é o que ela conta, né? E aí a Comissão da Verdade vem trazer luz a isso. A isso também. Também. E é bom que tenhamos isso porque talvez sejam tópicos que ninguém quer tocar mais, né? Acho que talvez não só pela agressividade, acho que é uma situação histórica do Brasil, mas acho que eu não conheço ninguém que tenha sido torturado na ditadura militar que não tenha sequelas, até hoje, né? Eu tenho alguns amigos dos meus pais, amigos que hoje têm idade de ser meus avós, que eu lembro de uma que não podia ouvir uma sirene. E às vezes quando dava determinado horário, essa pessoa não conseguia sair de casa. Porque segundo essa pessoa tinha o toque de recolher, né? Isso. E era muito complicado, né? E, enfim, então eu acho que a Comissão da Verdade vem com esse trabalho. Mas, além desse ponto de Guarabira, nessa época ainda teve mais alguma causa ou alguma eventualidade que acrescentou a sua carreira e a sua decisão de se tornar um criminalista? Eu recebi do professor Vital um incentivo muito grande, Vital do Rego. Eu estive na companhia do professor, na companhia de estudante, depois na companhia profissional por 32 anos. Então nós fizemos alguns júris pelo Brasil. E essas experiências são experiências que permite acumulando um pouco de conhecimento, um pouco de dedicação, vendo lá as experiências, a gente vai buscando nas experiências, errando,
mas uma das coisas que mais me preocupa, e aí eu falo para a jovem advocacia e para os estudantes que queiram despertar a vocação pela advocacia criminal, é que nós, advogados criminais, a nossa responsabilidade é muito grande. Veja, a advocacia empresarial, a advocacia civil, trabalhista, previdenciária, se por alguma razão alguém confia o patrimônio financeiro, um cheque de 50, 100 mil reais, para que o advogado execute, se por um erro do advogado a causa é perdida, esse prejuízo financeiro pode ser recuperado em um ano, menos, com mais trabalho, menos trabalho, mas é recuperado. Se por um erro do advogado, por um gesto de irresponsabilidade e pela ausência de preparo, o advogado erra, eu não direi nem pela relapsia e pela irresponsabilidade, mas pelo erro, por lhe faltar conhecimento. Se ele erra, a consequência é a liberdade de um cidadão, que não tem preço e nem se resgata. É verdade. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu digo, quem desejar ser advogado criminal, que o faça, sabendo que integrará uma das mais honrosas, se não a mais honrosa profissão, o mais universal, o ramo do conhecimento humano. Mas tenha a plena consciência de que o alvo não é a estabilidade financeira. O que convoca o advogado para o cumprimento do seu dever e da responsabilidade é a liberdade do cidadão. Nós não podemos tergiversar com a advocacia criminal. Nós temos que ter responsabilidade. É vocação, é sacerdócio, é amor. Ou não, procure, porque há um leque de opções. E nós vamos dar agora uma pausa aqui no nosso episódio só para trazer um recado para você do nosso patrocinador, a Qualivida. Na Qualivida você consegue fazer exames e fazer consulta com um profissional de diversas especialidades. Você vai lá na Qualivida, marca a sua consulta e já sai pronto para fazer seu exame. E o melhor, o exame é feito lá mesmo, laboratório próprio. Passa na Qualivida, cuida da sua saúde. Se é Qualivida, é qualidade de vida, cuida da sua. O senhor considera, eu já ouvi algumas pessoas falarem que não gostam muito de revisitar fatos históricos, mas eu suponho que todas as leis que são sancionadas, que são aplicadas aí no dia a dia, que são criadas, ela tem um fundo de algo que aconteceu, né? E aí vem a pergunta, qual a importância da gente, de todos nós, revisitar episódios do passado sobre a ótica jurídica atual? Olhe, todos nós sabemos que o processo legislativo ele deve acompanhar a evolução dos fatos sociais. Essa é a finalidade do processo legislativo. Eu me preocupo muito e eu digo, olha, os nossos legisladores estão desvirtuando as suas atribuições, descuidando na elaboração do processo legislativo para se tornarem pequenos executores de orçamento com o direcionamento de verbas para os seus colégios eleitorais. E, em virtude dessa realidade, descuidam do processo legislativo. É fundamental, dentro dessa reflexão que você faz, é fundamental nós estabelecermos o conhecimento de fatos históricos pretéritos, contanto que os fatos históricos pretéritos sejam transparentemente contados e não desvirtuados.
Porque eu vejo ainda hoje um saudosismo do período da ditadura militar, como se aquele período fosse um período que nós devêssemos vivê-los de novo. Então, o fato histórico, ele tem que servir de lição, exemplo, paradigma, para que onde se errou não se erre mais. A legislação precisa ser atualizada diante do fato evoluído. Não pode ser processo legislativo imediatista para a solução de problemas imediatos que o processo legislativo não resolve. Endurecimento de lei, criou-se lei de crime hediondo. O que é que mudou? O que é que mudou? Lei de violência contra a mulher. Nós vivemos um período de extrema preocupação com essa falta de respeito à mulher, com a falta de compreensão, inclusive nossa, como cidadão de sociedade, pela desinformação e pelos preconceitos, ou pelos conceitos desvirtuados, de que nós não aceitamos e até naturalizamos a violência contra a mulher, o preconceito contra homossexuais, contra negro, contra pobre, contra pessoas que são miseravelmente postas, não as mulheres e os homossexuais, não, mas pessoas pobres que são violentamente colocadas à margem da sociedade por preconceito. Então, o processo legislativo deve ser visto olhando-se os fatos históricos, o que aconteceu. A legislação brasileira, ela carece imediatamente de ser compatibilizada numa reforma ampla legislativa, compatibilizada com o Estado Social e Democrático de Direito, estabelecido a partir da Constituição Cidadã de 88. Nós temos o Código Penal de 1940. Os códigos antigos. Sem que essa realidade que se vive hoje passe pela uma reformulação legislativa. Por quê? Porque os deputados estão preocupados com canalizar dinheiro para garantir a sua reeleição na eleição seguinte. E é lamentável, né? Lamentável, profundamente lamentável, porque é um desvirtuamento do parlamento. Há uma necessidade de olhar-se, e quero ser bem repetitivo e peço desculpas. Não, fique à vontade. Que há uma necessidade de se olhar para o passado, para não vivê-lo. Não é para negar sua existência, não. É para dizer, olha, e eu uso uma frase que não é minha, sem nenhuma criatividade, não é minha, mas eu uso, eu repito, porque eu gosto de copiar o que é bom, e eu boto na minha rede social, ditadura nunca mais. Pela lei, não tem como voltar a essa época. Tem não. Mesmo porque antigamente, eu lembro que até fizeram uma consulta pública, claro, informal, um abaixo-assinado das pessoas querendo que voltasse a ditadura, né? Lamentável. E aí eu escutei algumas pessoas dizendo que pela Constituição de 88 não é possível. A gente existe na Constituição, inclusive agora está havendo uma desinformação à opinião pública no que se refere a crimes determinados que foram recentemente criados. É a chamada tentativa de abolição do Estado Social e Democrático de Direito. O golpe. Ele não precisa que o golpe tenha sucesso, não, porque aí vai se estabelecer uma nova ordem constitucional que deixa de existir o crime. É a tentativa em si de se estabelecer o desrespeito às instituições. Eu vejo colega agredindo o Supremo Tribunal Federal.
Corte Suprema guardiã da Constituição da República. Como que as decisões do Supremo fossem decisões revestidas de arbitrariedade. Não se confunde arbitrariedade com discricionariedade. Ora, se o processo legislativo está caduco, se os deputados não estão elaborando leis, cabe ao Supremo Tribunal Federal, dentro de uma nova ordem constitucional, suprir as lacunas que o processo legislativo deixou. É necessário que o Supremo Tribunal Federal estabeleça regramentos, porque senão vira um caos. E talvez a pretensão de muitos seja o estabelecimento do caos. Há quem diga o quanto pior, melhor. Do ponto de vista político, já estamos no caos, né? A partir do momento que nós temos uma população que não se preocupa em saber em quem escolhe para estar lá no legislativo, a partir do momento que nós escolhemos políticos com base nos poucos benefícios que serão aprovados no assistencialismo e não preocupados com a coletividade, realmente vamos viver o caos, né? Lamentavelmente. Não há uma preocupação em estabelecer leis, em reorganizar o Brasil em vários aspectos. É lamentável que em 2025 nós tenhamos pessoas, por exemplo, no interior de Pernambuco, morrendo de sede, ainda existe. E tem várias outras situações que chegam a ser desumanas e que é maquiado, né? Então, infelizmente, acho que é um problema de base. Não sei se isso terá solução um dia, mas eu torço para que um dia as pessoas saibam votar, né? Eu sonho. Ou que pelo menos um dia o sapato aperte no pé dessas pessoas. E o que é bom é que Raul Seixas dizia, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E eu sonho. Sonhamos por um Brasil melhor, né? Sonho. E que as pessoas entendam que o Supremo Tribunal não é composto por qualquer pessoa. Então são pessoas que realmente têm sua contribuição jurídica, têm sua responsabilidade, têm uma trajetória e não é escolhido no oba-oba, né? Não é escolhido com um trio elétrico tocando música e alguém lá em cima e alguém lá embaixo. Então, há critérios e eu confesso que eu tenho uma admiração pela ministra Carmen Lúcia. Também. Gosto demais da forma como ela Também. Discorre sobre os assuntos que são debatidos ali. Eu costumo até gravar as falas dela, que eu acho que é de uma inteligência e de uma empatia, na maioria das vezes, eu fico encantado. Mas, e como é que o senhor entende o papel? A gente já entendeu o papel fundamental do advogado criminalista, mas e quando o tema é muito sensível ou de grande repercussão, né? Geralmente, como é que o advogado fica nessas condições? Porque ele está ali envolvido numa polêmica, num tema que a sociedade clama por uma resposta, ou muitas vezes que a sociedade quer entrar de repente até no júri durante a audiência. Como é que o advogado age ou deveria agir nessas situações? Olha, nós somos muito incompreendidos. Existem pejorativamente algumas adjetivações na construção de frases que diz que advogado de porta de cadeia, advogado de bandido. Isso no que se refere à advocacia criminal. E nos crimes de repercussão, muitas vezes a sociedade desinformada confunde o advogado com o acusado que ele defende. E a antipatia pela crueldade da conduta, pela covardia desenvolvida para a execução de um determinado crime, tudo isso é
vinculado, propositadamente ou não, ao advogado. Vincula-se ao advogado. Então, a antipatia determinada, a antipatia dirigida a determinado acusado é extensiva ao advogado. Há uma incompreensão ao advogado. Eu fiz recentemente um júri na capital, há 40 dias, que saí do tribunal do júri já na madrugada. Cheguei do lado de fora, estava um grupo de 40 ou 50 pessoas dizendo que eu era advogado de bandido e que só não sofri agressões porque a polícia militar me protegeu. Então, o risco à vida é iminente. Pela incompreensão. E essas questões midiáticas, há que se ter. Eu disse inicialmente, e não há nenhuma contradição, eu defendo a liberdade de imprensa ideológica. Pensamento, a liberdade de pensar. Mas há uma necessidade de que você estabeleça critérios de responsabilidade na veiculação de informações para a sociedade. A sociedade, ela não pode receber como verdade mentiras maldosamente lançadas, publicizadas. Muito mais preocupante quando essas mentiras são publicizadas e veiculadas por autoridades que têm o dever de informar bem. Transparentemente informar bem. Então, nós, advogados, somos vítimas dessa violência. Tanto é que existe aí projetos legislativos que objetivam dar porte de arma funcional ao advogado em virtude da atividade de risco. Eu vi algo sobre isso. Eu não acho que resolva e advogo contra. Não acho que resolva, por quê? Porque a responsabilidade de segurança pública é do Estado. Você não pode transferir para o cidadão a responsabilidade que é do Estado. A legítima defesa é um instituto como que fosse um cheque em branco assinado ao cidadão. É o Estado dizendo, olha, eu não posso estar em todos os lugares e em determinada situação que o Estado não está presente, se a sua vida, se sua integridade física, se a sua honra, se a sua propriedade estiver em risco, o Estado lhe legitima e lhe autoriza ao exercício da reação. Como instituto natural de preservação da vida. Mas como regra estabelecida para se prestigiar a ausência do Estado, jamais. O Estado tem responsabilidades. Quem tem que andar armado é o policial militar, é o policial civil, são os agentes da segurança pública, da repressão. O cidadão não. O cidadão não. O cidadão não deveria ter a necessidade de andar armado para o exercício de sua defesa. Mas são conceitos e valores que, para mim, são deformados, são deturpados, ideologicamente com uma finalidade. Porque na hora em que você vê um presidente da República fazendo arminha, colocando arma na mão de criança, presidente da República dizendo que uma mulher é tão feia que não merece ser estuprada. Eu tive filhos homens e o último eu fraquejei e fiz uma mulher. Eu vi isso. Isso é muito triste, muito preocupante. E aí não é a questão da politização partidária, não. É a politização da necessidade de você ter formação cidadã. Nós temos a obrigação de nos tratarmos harmoniosamente e respeitosamente, porque todos nós somos iguais, indiferente às nossas opções. Opção religiosa, opção sexual, todas as nossas opções, opção política, elas são livres para que cada um faça a sua opção. E essa minha opção tem que ser respeitada.
mas conceitualmente, ideologicamente, se procura separar os bons. Há uma expressão que eu acho tão linda e vi meu pai usar muitas vezes: o homem de bem. Hoje o cidadão de bem é muito temeroso se dizer que fulano de tal é um cidadão de bem, porque o desvirtuamento desses valores são muito gritantes. Esse termo também eu já ouvi várias vezes, acho que meu próprio pai fala muito, né, sobre isso, e nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, os cidadãos aí de bem, estão fazendo terapia para suportar os benditos que não são do bem, né? Estamos vivendo um momento onde estamos brigando pela nossa própria segurança, em vários aspectos, não só segurança física, segurança alimentar, o direito de dar uma opinião que está sendo cerceado depois dessa internet, das redes sociais, que não tem uma regulamentação ainda. As pessoas falam que querem, destroem vidas, porque Verdade. conto inúmeros casos de pessoas que tiraram suas vidas por conta de um comentário maldoso, por conta de um bullying nas redes, de uma notícia falsa, de uma deepfake, enfim, pega o rosto de alguém, joga num vídeo, a pessoa acredita, acha que é. Isso circula, então assim, virou uma bagunça. Verdade. Então a gente tá vivendo um momento em que tá todo mundo se espremendo numa caixa para poder pelo menos respirar. A sensação que às vezes eu tenho é que tá todo mundo mergulhado no mar, só com a pontinha do nariz para fora. Porque tá difícil, né? Se você não gosta, eu gosto muito de ver algumas questões de neurociência, psicologia e psiquiatria. E aí dizia assim, quando você fala que não gosta de Coca-Cola, a pessoa que gosta está ouvindo assim: eu odeio todo mundo que gosta de Coca-Cola. Não é isso. A pessoa escolheu não gostar. Ela tem direito a isso. Alguns gostam de comer pimenta, outros não. Mas quando eu vou dizer que eu não gosto de pimenta, as pessoas entendem que eu estou dizendo eu odeio todo mundo que gosta de pimenta. Então virou uma loucura. E parece até uma briga de partido, né? O partido da Coca, o partido... Agora estamos no auge do bebê reborn, que eu não aguento mais isso. Então, assim, virou uma loucura, virou uma febre agora, e isso tem me preocupado muito. Mas, se tratando de casos polêmicos, o senhor também participou do caso Ana Sofia, que é recente, né? Participei, sim. E assim... Como foi? Eu vi que o senhor atuou na defesa da família do suspeito, né? Envolvido no caso da Ana Sofia. Como foi que o senhor recebeu essa demanda? Olhe, em um determinado dia, eu estava voltando do cumprimento de deveres em Natal. Mais ou menos meio-dia recebi uma ligação. E a pessoa se identificou como esposa de Tiago, professora respeitabilíssima. Ela me pediu socorro profissional para que eu me dirigisse ao encontro dela, que estava em frente à delegacia. Na época ainda não estava instalada a delegacia de Solânia lá no Conjunto Santa Mônica, mas ela estava lá e Tiago estava lá. E eu fui, tive o primeiro contato, conversamos, aguardei Tiago ser liberado, nós fomos lá para o escritório e conversamos sobre o caso. Desaparecimento de uma criança. Veja a gravidade. Comunidade de Bananeiras. Povoado de Roma. Recebe a notícia do desaparecimento de uma criança que transitava pelas ruas do povoado de Roma. Veja que coisa. E estabeleceu-se vertente
estabeleceu-se uma vertente investigativa que, por mais que eu respeito e que efetivamente respeito a integridade e a lisura da Polícia Civil do meu estado, mas estabeleceu-se, na minha ótica de ver, estabeleceu-se uma vertente investigativa equivocada. E desprezou-se, lamentavelmente, outras vertentes investigativas que eram muito indicativas de razões do desaparecimento, a quem contemplava o desaparecimento, sem que se indicasse que aquele desaparecimento foi para executar a criança em virtude da necessidade de ocultar um crime precedente. E se fez de tudo, despreza-se essas vertentes e adota esse caminho único, equivocado, para concluir ao final por um crime de homicídio triplamente qualificado em concurso material com um crime contra a liberdade sexual de uma vulnerável. Isso é para minha forma e, de novo, resgatando a incompreensão, porque sei que muitas vezes não sou compreendido na seriedade daquilo que afirmo. Não procuro macular ninguém, não digo da falta de dignidade e de lisura na condução da investigação, mas na minha forma de enxergar que posso estar errado. Na minha forma de enxergar, há um erro, há um equívoco que lamentavelmente redunda e, consequentemente, redunda na falta de esclarecimento à sociedade que hoje grita pela solução, pela transparência da solução, o que realmente aconteceu com Ana Sofia. Essas vertentes que o senhor falou, eu não sei se o processo segue em sigilo, mas o senhor pode contar quais eram as possibilidades? O inquérito ele tem um nível de sigilo. Ele não chegou a virar ação penal. É um procedimento administrativo, investigativo. Na minha forma de ver, extraindo as informações que existem no inquérito policial, extraindo as informações e na minha forma de analisar, existem possibilidade dessa criança ter sido retirada de um lar para inseri-la em outro lar. Existe a possibilidade de ter sido levada para extração de órgãos, a serem transplantados os órgãos em outras pessoas, que aí é muito grave. Existem diversas outras vertentes, inclusive da criança ter sido negociada. Tanto é que a investigação teve a proeza de desagradar, obviamente, a família destruída de Tiago. Tiago, um cidadão de conduta irretocável. Não há ninguém, e aí é desafio, não há ninguém que anterior ao dia 4 de julho de 2023 tenha tido qualquer indicação de desvio de comportamento de Tiago. Funcionário aqui do Águas da Serra por mais de 13 anos. Esposa, professora concursada em 2 municípios. Especialista em pedagogia infantil. Uma família estruturada, honrada, de bem. Destroçada a família. Destroçada a família. Do outro, a família de Ana Sofia, que agora constitui advogados
para dizer: não concordo com a investigação. E aponta, inclusive, vertentes outras, fazendo um estudo muito detalhado do inquérito. E a própria família de Ana Sofia não aceita a versão de que Ana Sofia foi vítima de Tiago, de violência sexual, e para cobrir a violência, que Tiago tenha praticado o homicídio triplamente qualificado. Então, a quem interessa essa falta de informação? Eu acredito, inclusive, que há um recurso para o Ministério Público, a Procuradoria, o Procurador. Eu acredito, porque quem eu representei foi Tiago. Já, inclusive, conversei, mas isso depende muito da família dele, de que nós entremos com ação para declarar a inocência dele e uma reparação pelos estragos, apesar de que você não mensura economicamente, mas os estragos que foram causados, inclusive que levaram, segundo o inquérito e laudos, levaram ao suicídio de Tiago. Então, isso é muito grave. Há esse recurso e acredito que, em virtude dessa realidade, se vá reabrir, se redimensionar, redirecionar a investigação sem desprezar vertentes possíveis de terem acontecido e de terem ocorrido. Mas aí o senhor então teve acesso ao que as movimentações que a família de Ana Sofia está fazendo. Tive acesso, sim, tive acesso. E aí, qual foi a vertente nova que eles... Indica nome de pessoas, inclusive diz que no dia do desaparecimento de Ana Sofia chega em casa chorando porque foi levada a uma casa lá do distrito de Roma, onde estava havendo bebida, e que ela foi trancada com uma determinada pessoa num quarto e que saiu de lá chorando com indícios de que fora vítima de abuso sexual. Entendi. Então, isso foi uma constatação da família dela para reabrir o processo. Da família dela através de advogado. Para reabrir o caso e reanalisar. Isso. Entendi. Eu me reservo em não dizer o nome exatamente pelo sigilo, que é um grau de sigilo, mas indica o nome de duas pessoas. Afora pessoas também vinculadas à família de Ana Sofia. E que, pelo visto, faz sentido. Todo sentido. Olha, a casa de Tiago não foi somente examinada, não. Utilização de luminol para ver se encontra vestígio de material hematóide, de sangue. Quebrou-se o piso recentemente construído na casa de Tiago. Um sacrifício construído. Quebrou-se. Sim, levou o carro de Tiago. Se apreendeu o carro de Tiago e levou para exame. Tem nada que direcione a ocorrência de um homicídio. Não tem corpo, mas existem provas indiretas que podem suprir. Para mim, não. Para mim, não. Mas há quem construa jurisprudência e entendimento para dizer que o corpo de delito direto pode ser suprido por uma prova indireta. No caso seria, eu vi quando, no caso, Tiago ia saindo no carro e colocou o corpo de Ana Cristina, de Ana Sofia, para desovar. Mas não tem nada, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem noção de nada. E se elegeu Tiago, desgraçadamente, como autor de um crime que ele não cometeu. Aí, no caso, essas informações que a família teve acesso, é um fato novo ou já se tinha da época? Já tinha. É um fato existente, mas não investigado. Entendi. E aí, esses advogados, eu suponho que deve ser mais de um. São de São Paulo. Ah, então se ofereceram para reabrir o caso. Acredito que alguém está patrocinando. É uma impressão minha. Uhum. Até porque eu já recebi algumas ligações pedindo para eu fornecer
peças do inquérito que eu não posso fazer. E eu disse até a uma colega minha, advogada, que é de longe, está habilitada, e eu disse, olha, eu não posso fazer. Tem habilitação, o mesmo acesso que eu tenho, a doutora tem. Eu vou fornecer informações de um inquérito, peças de um inquérito, para ser responsabilizado, inclusive, além de criminalmente, eticamente, diante da minha ordem dos advogados. Não farei isso, jamais. Entendi. E aí, no caso, hoje o caso já foi reaberto ou ainda... Ainda não. Ainda não. Ainda pende de julgamento desse recurso. Entendi. É um recurso porque houve uma mudança na ritualística, no processo penal. Inclusive, essa daí eu concordo com ela. Pela titularidade da ação penal cabente ao Ministério Público, para o arquivamento do inquérito não precisa um despacho judicial. O próprio Ministério Público promove. Mas pode, havendo, né, uma situação assim, teratológica, tanto o procurador reabrir, quanto uma decisão judicial que, em virtude da teratologia das informações constantes, ele pode também determinar novas investigações. E aí isso também, mas assim, uma vez que é feito esse recurso e aceito pela justiça, há uma chance de lá na frente a conclusão ser a mesma, ou é criada uma nova equipe, é levado para uma outra área de investigação, vai ficar tudo aqui em Bananeiras? Olha, eu não vejo, de novo vou emitir uma opinião minha. Vou dizer a minha opinião. Eu não vejo necessidade de comissões de delegados de fora. Nós temos o delegado de Bananeiras preparadíssimo, conhece a realidade do município. Não há necessidade de se espetacularizar uma comissão de 5, 6 delegados, 20 agentes, numa investigação que poderia ter sido feita de uma forma muito mais eficiente, se vinculada à delegacia de Bananeiras. Pelo conhecimento, pela realidade e pela desnecessidade de expor midiaticamente resultados de investigação e precipitadamente entrevistas coletivas para se dizer de fato que não estavam dentro do processo. Para quê? Você acha que a imprensa atrapalhou? Atrapalhou. Setores. Eu não diria imprensa porque você generaliza. Sim. Houve, talvez com uma ansiedade para apurar e para furos de reportagem. Sim. Eu recebi diversos, entre aspas, assédios para dizer, doutor, quando tiver alguma coisa, não diga a ninguém, não diga a gente. Entendeu? Você deslocar de São Paulo equipes do telejornalismo de São Paulo para cá, queriam me pagar uma viagem para São Paulo para eu ir lá dar uma entrevista. Com tudo pago, com tudo. Não há necessidade de fazer isso. Mas como foi um caso de repercussão internacional, eu tive contato com peritos chilenos, com peritos de Portugal, e que têm em conclusão, eles, os peritos, têm os peritos conclusões diferentes da conclusão que teve, inclusive, a investigação, entre aspas, concluída. E agora a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Né? Porque pelo que eu tô vendo... eu acho que não vai se repetir o resultado. Ah, entendi. Eu acho que não se repete o resultado, perdão. Eu acho que não se repete o resultado. Eu acho que se trará, entre aspas, novidades extraídas, as novidades, por isso que entre aspas, as novidades extraídas das informações já envelhecidas no bojo do inquérito policial. E verificar quais são as evidências a partir de agora, né? Porque, primeiro, as pessoas confundiram a história do Tiago, né? Uma coisa é você ser suspeito, outra coisa é você ter sido condenado.
Mas a suspeita, ela tem que decorrer de um fato determinado. Justo. Eu ouvi até uma frase que alguém disse, eu não sei se era um advogado, não lembro, que dizia assim: se não há corpo, não há homicídio. É a chamada comprovação material do crime. Há um artigo que diz, né, que quando o crime deixa vestígios, para a comprovação material é indispensável a existência do corpo de delito. Eu li um livro já há uns... Até porque eu tive um caso parecido, não parecido porque foi um homicídio sem cadáver. Eu já participei de um processo na defesa de um homicídio sem cadáver e graças a Deus obtive sucesso. E tive que estudar, foi um caso de Minas Gerais. E o livro é Homicídio sem Cadáver. Que lá houve uma condenação por homicídio sem cadáver. Eu já fui, há uns 40 ou 50 dias, eu estava numa audiência com um magistrado em Campina Grande, e ele me incentivando a escrever sobre o caso Ana Sofia. Doutor Marcos, o senhor escreve bem, bondade dele, o senhor escreve bem, e escreva, até para que a gente tenha informações que não chegaram a gente. E o senhor tem essas informações, então escreva, tá? Eu não descartei. Eu acho que é importante, né? Informação é clara, uma informação objetiva, rica, porque a gente sabe pitadas, né? A gente sabe o que a imprensa mostrou. Pouquíssimas pessoas vão se ater de procurar o processo para se debruçar, para ler, entender, e talvez se ler não vai entender, né? Porque a linguagem jurídica não é comumente utilizada. Verdade. Mas, infelizmente, a gente se informa pela imprensa, que pode ser parcial ou imparcial. Nós sabemos que existem jornalistas, existe um termo que chamamos de jornalistas de jaleco azul, que são aqueles que seguem toda uma normativa em relação à checagem de fonte, né? Tem toda uma regulamentação. E tem a imprensa marrom, que é aquelas pessoas, aqueles profissionais que querem o furo, que querem lançar algo, a gente chama de clickbait, né? Que é a busca pelo clique, a visualização, a audiência. Às vezes o fato não está acontecendo, mas a pessoa cria todo um drama em cima daquilo ali, que é para atrair a audiência, né? E vender isso para a sociedade. Porque o sucesso é sedutor. Pois é. E aí a informação não deixa de uma informação picotada, com ruídos, que a gente chama, né, a informação com ruídos, quando ela não é clara, quando são regadas de suposições, de achismo e de opinião própria do jornalista ou do profissional que está narrando, realmente vai fazer, desculpem a palavra, mas não tem outra, vai fazer com que a sociedade que acompanha esse tipo de conteúdo se torne burra. Infelizmente. E aí a gente tem que realmente acompanhar isso por um jornalismo sério, profissional, que realmente cheque fonte, que passe a notícia do jeito que ela está acontecendo, sem acrescentar nada. Então, imparcialidade é muito importante no campo do jornalismo. E eu observei também que o senhor tem um perfil direto e firme, né? E aí eu queria saber assim, esse perfil direto e firme, ele ajuda nas suas audiências e na sua relação com o público, com o júri lá presente? Como é que funciona? Ajuda muito. Eu não diria que eu tenho o modo Marcos Alânio de advogado, não é isso, isso seria presunção minha, né? Mas eu procuro, como eu faço muito comunicação verbal, júri, para mim, é a minha realização plena, o júri. Contato com a sociedade. Debater uma tese com o cidadão, com a cidadã. A sociedade na sua composição heterogênea. Eu detesto os hipócritas que querem elitizar o júri, para dizer que o júri era para ser composto de operadores do direito. Não têm a menor compreensão da teleologia do júri.
O júri é a convocação dos seus pares para que, com a compreensão humana, profira um julgamento justo de um determinado fato que abala a convivência social. É o cidadão comerciante, a dona de casa, a professora, a odontóloga, o engenheiro, a engenheira, todos na composição daquela pirâmide social, todos, sem elitizar. Então, o que é que nós temos que fazer? Ter essa firmeza, que agradeço pelo reconhecimento carinhoso, mas talvez imerecido, mas essa firmeza, ela tem que dirigir a quem está recepcionando a mensagem. O júri que você realiza na capital, o júri que você realiza em outras capitais, é diferente do júri realizado no interior, pela própria composição heterogênea do corpo de jurados. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa sensibilidade para alcançar a quem nos escuta, a quem nos ouve. Nós temos que ter essa preocupação, essa sensibilidade, sem descurar, sem descuidar da firmeza e da verticalidade da advocacia. E o senhor já enfrentou alguma situação delicada em relação à sua exposição ou até das declarações que o senhor dá publicamente? Enfrentei diversas, milhares. Recentemente também? Recentemente, inclusive no caso Ana Sofia. Recebi o caso de João Pessoa, que foi esse ano agora em março. As incompreensões, inclusive ameaças. Mas não intimida o advogado. Aí eu não direi, não pode até causar em Marcos, filho do coronel, filho de Dona Teresa, pode causar em mim um temor, uma preocupação. Mas eu aprendi que há que se separar o homem ser do homem função. Nada irá me desvirtuar, me intimidar do cumprimento do meu dever de advogado. Não imaginem que dizer, olha, eu ouvi no tribunal de um júri de um promotor de justiça, dizendo, no nosso estado, não foi na Paraíba, no nosso estado eu era, ó a conjugação do verbo, ó o tempo. No nosso estado, eu era o único promotor que ainda gostava do senhor. E eu disse a ele, doutor, e disse o nome, sabe qual é a minha preocupação? É se Dona Ana, que era a mãe dos acusados, eram 2 irmãos, se fulano e fulano estivessem dizendo que não gostavam de mim ou que não estavam satisfeitos com o meu trabalho. Mas o promotor não gostar do meu trabalho, para mim é um elogio. Porque se o goleiro do Flamengo for aplaudido pela torcida do Vasco, o goleiro é frangueiro e não está agradando o Flamengo. Se o centroavante do Vasco for aplaudido pela torcida do Flamengo, é porque o centroavante do Vasco não está cumprindo com a obrigação e fidelidade dele para o time que ele defende, a camisa que ele veste. A minha camisa é a camisa da liberdade. Eu já ouvi, em épocas passadas, discos que tinham lado A e lado B, que eram os discos de vinis. Eu sou do tempo do CD, que só tem um lado. E o meu lado é o lado da defesa, o lado da liberdade e o lado daquelas pessoas que confiam e me contratam para o cumprimento das minhas obrigações e de meus deveres profissionais. E como é que o senhor lida com as situações em que a sua opinião ela diverge de outras autoridades? Eu acho que a forma melhor de se conviver
é respeitando a heterogeneidade do pensar. É ter respeito a conflitos de pensamentos, de ideias. Eu amo quem discorda de mim e justifica as razões de discordar e apresentam argumentos que podem, inclusive, me convencer. Agora, a minha relação é de absoluto respeito e conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho um posicionamento político muito forte, porque eu fui criado ainda sendo vítima da ditadura militar. Eu vi o que nós sofremos no ano de 76 em Serraria, com meu pai candidato a prefeito pela oposição. Nós, inclusive, tivemos um correligionário nosso que foi assassinado dentro da delegacia, dentro da cadeia de Serraria, depois de ter sido preso, porque era eleitor de meu pai. Fui para o movimento estudantil, participei da campanha das diretas já, fui para a rua, vendi jornal A Tribuna Operária, fui militante do Partido Comunista, fui fundador do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho uma formação ideológica muito forte, mas convivo com filhos que pensam diferente de mim e respeito, amo, e nada afeta o meu amor, o meu carinho, minha admiração pelas pessoas que pensam diferente de mim. Eu aprendi a conviver, porque eu tenho uma formação de democrata. Coisa boa, porque eu acho que o mundo seria meio sem graça se todo mundo pensasse igual, né? Seria... E o que é inegociável para o senhor? Honra. Maravilha. Aí, essa palavra aí já responde tudo. E como é que o senhor gostaria de ser lembrado pelas futuras gerações de advogado aqui da região, do estado? Eu tenho uma música que eu digo sempre. Essa música é a canção da minha vida. É de Charlie Chaplin. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Eu quero ser lembrado como um advogado que procurou dar a sua contribuição para o estabelecimento, preservação do Estado social e democrático de direito. Eu quero ser lembrado como o advogado que nunca estabeleceu o valor de honorários para a defesa. Até porque, eu digo sempre, eu reservo do meu tempo de advogado e tenho testemunhos em Bananeiras e em Solânia, muito mais próximos da gente, de que fiz defesas sem cobrar honorários, com o mesmo destemor e com a mesma coragem se estivesse recebendo 1 milhão. Então, eu quero ser lembrado como um advogado que faz da advocacia um sacerdócio. Eu quero ser lembrado e quero ser levado ao túmulo vestido com minha beca. Velhinha, isso, viu? Velhinha, até porque, como dizia um advogado, quem sabe, né, se eu não vou precisar de vestido da beca chegar no céu e defender a minha entrada. E aí, como estamos chegando ao final do nosso episódio, da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nobres estudantes de direito que pensam em seguir carreira também na área penal. Eu até, já lá no introito dessa nossa conversa tão amistosa, tão gostosa, tão agradável, tão boa, eu tinha dito que o estudante, aqueles que idealizam o direito e no leque de opções do direito enveredar na advocacia criminal. Eu até digo, a advocacia criminal é uma especialidade, mas dentro da especialidade da advocacia criminal há que existir a especialidade do tribunal do júri.
pelo próprio procedimento bifásico do júri, que é diferente do processo que é julgado pelo juiz singular. Diferente. Mas aqueles que querem ir para a advocacia criminal se dispam de vaidades. Reservem tempo para o estudo. Compreendam e saibam que a plena realização profissional não passa pela estabilidade financeira. Vejam com amor, com compreensão, escutem uma mãe que vai ao seu escritório suplicar pela liberdade do filho, inocente e ocupado. De uma esposa, de uma filha, de um pai, de um filho. Tenha a sensibilidade de ouvir, nem faça a seletividade pela estratificação social ou pela condição financeira. A advocacia é uma profissão que faz da honra uma especial profissão. E é com essas palavras que a gente chega ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco, por tanta informação e por ter aí aberto, né, esse coração, acima de tudo, que vai além do profissionalismo, esse coração humano que o senhor demonstrou aqui ter, né? E essa sua paixão pelo direito, essa sua paixão em defender os direitos das pessoas, que todos nós temos os direitos e os deveres. Então eu quero agradecer demais por esse tempo aqui com o senhor, viu? E por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço de todo o meu coração e com toda a transparência do meu sentir. E assim a gente agora vai olhar para aquela câmera ali. Esse é o episódio 124, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.